Olá, mega seguidores! Vamos falar sobre a pré-eclâmpsia. Então, o que a gente pode fazer para estar atento a essa doença, ao rastreamento da pré-eclâmpsia? É uma doença que ela pode desenvolver para quadros bem graves, então é importante que todo médico tenha sempre em mente a detecção de quadros de pré-eclâmpsia. A paciente está gestante, então é uma doença de paciente gestante que tem a pressão normal e depois das 20 semanas começa a ter aumento de pressão e começa a ter proteinúria. Então ela começa a eliminar a proteína na urina e essa proteína vai ser detectada em exame de laboratório. Geralmente fica aquela espuminha, sabe? A urina fica com a espuminha que não se desmancha. Então, é a proteinúria. E os médicos vão prestar atenção nos grupos de risco para pedir exames específicos para essas pacientes. Ela está relacionada a áreas de subdesenvolvimento econômico e ela tem uma incidência de 1 a 4%, até um pouco mais, dependendo do trabalho que a gente pega. Ela é importante, a detecção é importante porque pode estar relacionada a quadros como edema de pulmão, derrame, síndrome de HELP, que é quando tem uma destruição das hemácias, que são os glóbulos vermelhos que levam o oxigênio no sangue, a diminuição de plaquetas, que é a parte do sangue que faz a coagulação, altera as enzimas do fígado. Então é um quadro que é muito complicado e pode levar até eventualmente quadros graves. Se não tomar a conduta certa, pode levar a óbito materno e geralmente pode levar à prematuridade do feto, aumentando a morbi-letalidade. Então aumenta o risco do feto nascer não preparado, né? Então tem algumas sequelas ou até a óbito fetal. Então é interessante que a gente sempre preste atenção nos grupos de risco, porque a causa ela tem várias hipóteses, então imunológica, genética, se a placentação não está adequada, se o nível de nutrição não está bom, e tem fatores de risco, por exemplo, mulheres que são muito obesas, o índice de massa corporal acima de 30, pessoas com diabetes, com lúpus, hipertensão arterial crônica, pacientes com obesidade, porque a paciente com obesidade ela tem um quadro inflamatório crônico, né? Então o paciente obeso tem inflamação e talvez essa inflamação possa influenciar na chance de ter pré-eclâmpsia. Pacientes que têm maiores do que 40 anos, pacientes que têm história na família de pré-eclâmpsia ou ela mesma teve pré-eclâmpsia em gestação anterior, e afrodescendente também aumenta o risco. Então vamos tomar cuidado com essas pessoas que têm esses fatores de risco e vamos ficar bem atentas. Para essas pacientes que têm um aumento de fator de risco, o médico às vezes ele pede o Doppler, né, o Doppler das uterinas, para ver se tem alguma alteração em relação às curvas normais, e às vezes usam a aspirina, cálcio. Então é importante que você converse com o seu obstetra para ele detectar se você faz parte, tem alguma chance, algum grupo de risco, e fazer exames ou tomar alguns medicamentos para diminuir o risco desse quadro, que é bem grave, né? É um quadro que às vezes tem que ter medidas mais drásticas. Então é interessante que a gente faça a prevenção, porque fazendo a prevenção, diminui o risco de condutas mais drásticas. Um mega abraço!